Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo. Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Eredivisie. Nós tivemos no último final de semana o campeonato holandês, a primeira divisão do campeonato holandês, tendo aí a sua 15ª rodada. A gente está chegando já na metade da temporada, né? Muitas coisas encaminhadas aí na Eredivisie. E tivemos alguns resultados interessantes, né? Alguns desdobramentos aí legais para a sequência do campeonato. E é deles que a gente vai falar agora, beleza? Começando então pelo primeiro jogo da rodada, que já teve uma repercussão muito importante. A vitória do Heerenveen sobre o Vitesse, 3-2. Vitória que acabou por encerrar a era Leonid Slutsky na equipe de Arnhem. O Vitesse trocou de treinador, ainda não tem um novo treinador definitivo, né? Colocou um dos treinadores das categorias de base no cargo de treinador provisório, mas é fato já que o treinador russo, ex-treinador do Vitesse, o Leonid Slutsky, deixou o cargo depois dessa derrota aí por 3-2 para a equipe da Friese, né? Não foi por causa dessa derrota que o Slutsky saiu do Vitesse, sim por causa da sequência horrível em que o time se meteu, né? São 5 derrotas seguidas no campeonato holandês. Nenhuma equipe tem esse retrospecto agora, então o Vitesse é o único time que não somou nenhum ponto dos últimos 15 que disputou, né? Teve algumas derrotas aí resultados muito ruins contra equipes que estão lá na parte de baixo da tabela. Então eram resultados que não poderiam ter acontecido. E né, acabou sendo um momento até triste, porque assim, o Slutsky é um dos treinadores mais carismáticos que a gente tem na Eredivisie. Não tinha nenhum atrito no elenco, tá? Isso ficou bem claro depois. Até foi postada uma foto nas redes sociais de Lutz que fez um jantar, um almoço, não lembro, de despedida para os jogadores, isso depois desse jogo. Então na segunda-feira eles estavam lá se despedindo, eles postaram uma foto, todo mundo junto, todo mundo feliz, feliz dentro do possível, né, óbvio. Teve jogadores que deram declarações que vão sentir saudades dele. Então, assim, né, não teve nenhum problema nesse sentido. Foi mais uma situação de que as coisas não estavam mais funcionando dentro da equipe do Vitesse e o Slutsky acabou por deixar o cargo à disposição. Né? Não foi o Slutsky que foi mandado embora, foi a direção que mandou ele pastar. Né? Ele que saiu sozinho da equipe. Né? É um momento de recomeço para o Vitesse. A gente lembra no comecinho da temporada, o Vitesse era uma das equipes ali que estava figurando no topo, né? Chegou a ficar muitas rodadas muito próximo da pontuação do Ajax e agora caiu bastante na classificação. O Vitesse, nesse momento, ele está ocupando a 9ª posição do campeonato, então estaria fora até de playoffs nacionais para a Europa League. É um resultado horrível para uma equipe com o investimento do Vitesse, né? Então é realmente um momento para a equipe repensar um pouquinho essa temporada e tentar colocar as coisas nos eixos, né? Agora que a gente está ainda com mais da metade do campeonato para acontecer. Se deixar para fazer isso depois, aí vai ficar realmente difícil, né? Do outro lado, pelo lado do Heerenveen, é um resultado super importante, né? Já mencionei, a equipe do Heerenveen é muito competitiva. Foi para esse jogo até desfalcada, né? O principal jogador, o Ejuki, não jogou nessa partida. O Conrolo também não jogou, estavam com uma virose, se eu não estou enganado, alguma coisa nesse sentido. Enfim, não jogaram e mesmo desfalcado desses jogadores, a equipe do Heerenveen conseguiu reverter uma desvantagem de 2-0 contra um adversário que deve brigar ali na parte de Europa League. Né? Conseguiu então vencer esse confronto aí, que era praticamente um confronto de 6 pontos. Sim, um resultado muito importante para a equipe do Heerenveen e que pode fazer toda a diferença lá na parte final do campeonato. Falando de treinadores questionados, vamos falar um pouquinho de novo do PSV. E agora, assim, não vou nem falar muito sobre o jogo em si. Vamos falar
por que o PSV não mandou o Van Bommel embora? Assim, eu não consigo entender, na real, né? Eu não consigo entender, e muita gente não consegue entender o porquê que o Van Bommel ainda está no PSV. Mais um tropeço nesse final de semana, empate em 1-1 com a equipe do Emmen. O PSV poderia ter perdido esse jogo, tá? O Emmen teve um gol anulado, um golaço, por sinal, do meio do campo, um chute incrível do Bell. E foi uma falta ali muito discutível que acabou anulando esse gol do Emmen. Então, o PSV tem sorte de sair dessa partida com um ponto, mas precisa realmente parar para pensar o que a equipe quer com o Van Bommel nessa altura do campeonato. Tá, o PSV venceu a última partida na Eredivisie contra o Heerenveen, né? Antes desse jogo aqui tinha vencido por 2-1 a equipe do Heerenveen, mas teve uma derrota muito dura no meio da semana contra o Sporting, já está eliminado da Europa League, está completamente fora da luta pelo título da Eredivisie, está ficando muito para trás do AZ, o PSV já está 7 pontos atrás do AZ no terceiro lugar, o AZ está em segundo, né? Então, assim, o PSV está perdendo muito tempo com o Van Bommel. Está mais do que claro que a equipe não vai conseguir entrar nos eixos com esse treinador. E, sinceramente, eu não vejo motivo por que o PSV não ter mandado ainda o Van Bommel embora. Quer dar um pouquinho mais de tempo? Ou não adianta você pegar um treinador no meio da temporada porque ele não vai ter tempo para organizar o time, então espera aquela pausa de inverno que tem um mês ali para dar uma ajeitada nas coisas e depois voltar com tudo. Ok, é uma possibilidade, mas assim, e as rodadas até lá? Né? Por exemplo, agora a gente tem mais 3 rodadas até o final do ano, né? Até que o PSV entre nessa folga e consiga realmente ter um tempo para arrumar as coisas. Daí você vai fazer o quê? Você vai jogar fora mais 8 pontos nessas rodadas aí? Não dá. O PSV é um time que briga na parte de cima do campeonato. Né? Não pode desperdiçar pontos assim, à toa. Depois não consegue recuperar. Ainda mais com o AZ numa sequência muito boa que está, né? Nessa temporada. O AZ vem realmente se estabelecendo como o time mais forte depois do Ajax. Então, se o PSV continuar perdendo tempo com o Van Bommel, corre o risco de ter que lutar pela terceira posição, né? Ao invés de ficar lá brigando com o AZ por uma vaga nos playoffs da Liga dos Campeões, vai ter que lutar contra os outros times aí do meio do pelotão para não perder a vaga direta nos playoffs da Europa League e ter que jogar um playoff nacional, que seria até um pouquinho de humilhação para o PSV, tendo aí um orçamento muito maior para o resto das equipes, terminar atrás delas. Seria realmente uma decepção muito grande para o time de Eindhoven. Para fechar então essa análise maior da rodada, a gente vai falar um pouquinho de uma das surpresas que nós tivemos nesse final de semana, que foi a vitória do Fortuna Sittard sobre o Groningen, 1-0 para o Fortuna. O jogo foi em Sittard e uma vitória muito importante do Fortuna, né? A equipe que está brigando na parte de baixo da tabela, teve ali muitos problemas com relação à defesa no campeonato até aqui, né? Era um time que tinha a defesa muito frágil, sofria muitos gols nas partidas, se aproveitou de um Groningen um pouquinho apático, né? O Groningen não jogou bem esse jogo, não conseguiu criar muitas chances no decorrer da partida e fez um gol já nos minutos finais do jogo para sair com os 3 pontos, né? Para essas equipes que estão nesse momento aí, né, aliás, nessa posição do campeonato, agora você começa a entrar naquele período de que não importa mais tanto a atuação, importam os resultados. Esse tipo de jogo, principalmente, não importa tanto a atuação, importam sim os resultados, né? A gente sabe que o Groningen é um time melhor do que o Fortuna, não tem nem o que discutir. Mas mesmo que o Fortuna jogue mal, fique lá retrancado a partida inteira e consiga sair de campo com 1 ponto ou com os 3 pontos, como foi nesse jogo, é sim motivo de comemoração para a equipe. Isso vale tanto para o Fortuna como para os outros times. Aliás, falando dos outros times, o RKC foi uma das surpresas
desse final de semana, e foi também bem parecido com o andamento de Fortuna e Groningen. Só que o RKC jogou fora de casa ainda, né? Tinha uma dificuldade a mais. Fora de casa contra a equipe do Utrecht, o RKC conseguiu vencer a partida por 1-0. O Utrecht também muito apático, né? Aliás, reforçando, o Utrecht é um time muito irregular nesse ano, muito mais irregular do que a gente poderia imaginar. Perdeu essa partida aí que não poderia perder de jeito nenhum. E o RKC consegue um resultado fantástico, né? A equipe que estava na última posição de maneira até isolada, estava muitos pontos atrás dos seus adversários, chegou agora a 8 pontos, está apenas 3 pontinhos atrás do ADO Den Haag, que é o penúltimo colocado. Então o RKC começa a tentar ensaiar uma briga aí para não ser rebaixado diretamente. Lembrando que nessa temporada são os 2 últimos colocados que são rebaixados de forma direta, não mais apenas um lanterna como era até a temporada passada. Fechando então os resultados que merecem destaque, vamos só dar uma passadinha por cima sobre as 2 goleadas que nós tivemos, 2 resultados de 4-0 e de 2 equipes que estão muito bem posicionadas no campeonato Tech, né? Em casa, o Willem venceu o Sparta Rotterdam por 4-0, assumiu a 4ª posição no campeonato. Gente, olha isso, o Willem 2. A gente lembrava 3, 4 temporadas atrás, o Willem era conhecido, tipo o Graafschap hoje em dia. O Willem era o time ioiô da Holanda, né? Subia e caía, subia e caía, subia e caía. E desde a temporada passada, o Willem vem numa crescente muito boa, né? Teve 2 contratações excelentes no ano passado que se deram muito bem, acabaram, né, se destacando muito no campeonato. Esse ano não tem nenhum destaque individual, mas é uma equipe muito competitiva, é um time que está jogando de maneira muito forte, assumindo o 4º lugar no campeonato, assumindo uma posição de força, né, e se colocando aí na briga, dizendo que pode sim realmente incomodar a situação de Europa League. E o Willem só 2 pontinhos atrás do PSV, tá, gente? Depois de quase um turno, o Willem está só 2 pontinhos atrás do PSV na tabela de classificação. E o outro time que venceu por 4-0 nessa rodada foi o Heracles. O Heracles meteu 4-0 no ADO Den Haag. Desastre total no ADO a temporada, né? O ADO Den Haag tem investidores chineses por trás, né? É importante falar isso. Então é um time que tem um pouquinho mais de recurso do que essas equipes tradicionais aí da parte de baixo da tabela. Tem mais recurso que o VVV, mais recurso que o Fortuna, que o Emmen, né? Que o RKC, obviamente. Então, essa penúltima posição do ADO Den Haag, jogando muito mal, né? Da maneira que vem jogando, é assim um pouquinho complicado. O time está com a moral muito baixa e a torcida principalmente está bem insatisfeita, porque a ideia quando esse dinheiro chinês começou a chegar é que a equipe evoluísse, e isso nunca aconteceu. O ADO Den Haag nunca deu esse passo acima, né? Esse passo à frente que todos nós esperávamos. Do outro lado, né, vitória muito convincente do Heracles. Destaque para o Cyril Dessers, atacante do time, artilheiro do time e artilheiro da Eredivisie até então, né? Ele que chega ali à marca de 11 gols marcados já, tem algumas passagens, né? Jogou em alguns times da Holanda, jogou no NAC, jogou no Utrecht também, teve uma passagem por ali, e agora voltou à boa forma na equipe do Heracles, né? O Heracles está na 5ª posição, está ali muito próximo da galera da parte de cima do campeonato, tem 24 pontos, só 2 pontinhos atrás do Willem, que é o 4º colocado, empatado em pontuação também com o Feyenoord e com o Heerenveen, né? Começo de temporada muito bom do Heracles, maior do que as expectativas que a gente tinha no início do campeonato. Vocês podem notar, né, olhando a tabela de classificação, a gente tem um equilíbrio muito grande ali nessa posição de subtop, muitas pontuações parecidas. Isso se deve principalmente à má fase dos clubes, nos quais a gente tinha um pouquinho mais de
esperança, que a gente estava depositando um pouquinho mais de confiança. Não, o Feyenoord está em sétimo, não é a posição que ele deveria estar. O Trash e Vitesse, tradicionalmente, são equipes que ficavam ali na quarta, quinta posição, brigando pela terceira posição, às vezes muito próximo do AZ, do PSV, e agora estão em oitavo e nono, os dois times em fases ruins, o Vitesse numa fase horrível, o Trash alternando bastante entre jogos bons e jogos ruins, né? E em contrapartida, as equipes que estão um degrau abaixo estão jogando muito bem, que é o caso do Willem, por exemplo, o caso do Heerenveen, né? Também que tem o destaque do Juke, que eu já comentei, tem um ataque muito forte. Quando a defesa está num dia legal, a defesa joga bem também, mas o principal destaque do Heerenveen é o ataque. Então, por conta disso, a gente tem um campeonato ainda muito embolado no momento, né? Mas não quer dizer que vai terminar assim, né? Muito pelo contrário, eu acredito principalmente que não vai terminar assim. Agora, por exemplo, que o Slutsky saiu do Vitesse, a tendência é que a equipe consiga, né, encontrar um caminho, consiga jogar pelo menos um pouquinho melhor, tem time para isso, né? O Feyenoord já está se recuperando, estava bem mais abaixo no tabelão de classificação, subiu um pouquinho, a tendência é que chega ali no quarto, terceiro lugar, que é a posição lógica para o Feyenoord. E, enfim, vamos ficar de olho nessas equipes com o investimento um pouquinho menor, que estão com tudo agora, né? Como eu mencionei, o Willem, o Heracles, o Heerenveen também, são equipes que estão com tudo, mas, né, que tem aquela ressalva de que não são competitivas por muito tempo, então elas podem sofrer uma queda aí no decorrer do campeonato, beleza? Bom, sobre a 15ª rodada, é isso então. Vamos falar um pouquinho da próxima rodada, a 16ª, penúltima rodada do primeiro turno. E eu separei aqui 4 jogos especialmente, que são os jogos mais equilibrados, né? Os jogos que a gente pode prestar um pouquinho mais de atenção, que vão ser partidas aí bem interessantes. Primeiro deles que eu vou falar um pouquinho, Vitesse e Feyenoord, né? Não preciso nem falar autoexplicativo, né? São duas equipes bem competitivas, duas equipes com qualidade. O Vitesse vai estar com um treinador novo, né? Vai ter esse elemento aí, diante de sua torcida, o time precisa mostrar um pouquinho de serviço. Vai pegar um Feyenoord que já está pegando no tranco, né? Ainda não é o melhor Feyenoord que a gente pode esperar, mas já é um Feyenoord muito melhor do que era com o Iapstam, né? Então, essa partida aí tem tudo para ser um jogo bem interessante, um jogo que pode ser até ofensivo por parte do Vitesse, já que o Vitesse precisa jogar melhor, precisa, né, mostrar uma evolução depois de tudo que aconteceu nesse final de semana, né? Então esse é o primeiro jogo para a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Segundo jogo, que é logo depois dessa partida, inclusive no domingo às 10h30 da manhã, Groningen e o Trash, né? Também duas equipes muito próximas em questão de nível técnico, né? A gente não tem nenhuma disparidade muito grande entre os dois times. O Groningen é muito forte dentro de casa, muito forte mesmo, tá? A equipe costuma jogar muito bem lá dentro, a torcida também costuma jogar a seu favor, né? E o Trash, como já mencionei aqui 1 milhão de vezes, é a equipe possivelmente mais instável do campeonato, mais regular, joga muito bem uma partida, joga muito mal outra, tem peças muito interessantes, tem jogadores com muita qualidade no elenco, mas eles não estão desempenhando como a gente esperava, né? De qualquer maneira, são duas equipes que têm como ambição a Europa League e que, né, vão entrar com o objetivo de fazer um jogo nesse nível, né? O Groningen por jogar em casa, pegar um adversário que é, em teoria, o confronto direto, e o Trash por ser uma equipe que precisa se provar, né? Precisa provar para o seu torcedor que ainda tem qualidade, ainda tem muito mais para mostrar. E os outros dois jogos, então, que eu escolhi são duas partidas da parte de baixo da tabela, dois jogos que vão impactar quem luta contra o rebaixamento, né? Os dois deles no sábado, o primeiro às 2h30, ADO Den Haag e Twente. Não falei do Twente antes, mas assim,
o Twente ainda não está livre de rebaixamento não, tá? Teve um começo de jogo muito bom nesse final de semana contra o Ajax, acabou sucumbindo, tomou 5 gols, né? Depois de abrir 2-0. Mas é um time que ainda está ali naquele bolo na tabela de classificação. Tem um confronto importantíssimo contra o ADO Den Haag fora de casa. O ADO Den Haag precisando ganhar, vai fazer de tudo para ganhar essa partida aí. E se o ADO Den Haag ganhar, né, tem 11 pontos, vai ir a 14, vai ficar só 4 pontinhos atrás do Twente. Então é um jogo que o Twente não pode perder e que o ADO Den Haag precisa ganhar. Então tem tudo aí para ser uma partida muito legal da gente assistir. E o outro jogo também logo depois desse, às 3h45 da tarde do sábado, VVV e Emen, né? Confronto diretaço, são duas equipes que já estão ali muito próximas naquele bolo, inclusive para deixar bem claro aqui, o Emen tem 15 pontos e o VVV 12, o Emen é 13º e o VVV 16º, o VVV nesse momento, nessa posição, seria a equipe da Eredivisie que jogaria os playoffs contra o rebaixamento no caso, né? VVV jogando em casa, o Emen é um time que joga muito mal fora de casa, uma das equipes que menos pontuou fora de casa nessa temporada, e o VVV justamente precisa ganhar para empatar em pontuação com o Emen e sair dessa posição incômoda que seria o que a gente tem aqui como zona de rebaixamento, né? A zona de playoffs contra o rebaixamento. Bom, galera, por hoje é isso, então eu volto na semana que vem falando sobre os resultados da 16ª rodada e projetando a 17ª rodada do campeonato, a última rodada desse primeiro turno. Depois da 17ª rodada, a gente tem ainda a 18ª rodada em 2019. Antes da 18ª rodada tem a segunda fase, aliás, da Copa da Holanda. Aí nós temos no final de semana a 18ª rodada e depois aquela pausa aí de inverno, um mês mais ou menos de descanso para a Eredivisie voltar só em janeiro. Beleza, galera? Um abraço então e até mais!